por que o Lula não quer a CPI de 8 de janeiro. Em data que houve justamente aquele vandalismo lá no Congresso e no STF. Sei que todos que estão vendo esse vídeo, praticamente todos, já ouviu muito por aí. Mas quero trazer aqui alguns pontos interessantes que você vai ver que não haverá outro caminho senão a instalação dessa CPMI. Então vamos lá. Beleza, então primeiro nós vamos ouvir aqui a conversa de Lula para Lula. O que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Eu sou favorável à CPI para você apurar falcatruas. Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado que vão decidir. A CPI é uma coisa importante para o Brasil. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho, sabe que é difícil pedir conselho, eu dizia, não faça CPI. Está com medo da CPI é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Bom, cara de pau. Fixando aqui agora no presente, a gente vê que o governo Lula, que classificou o que aconteceu no dia 8 de janeiro como um acontecimento mais grave que já tenha ocorrido na República. E o ministro Alexandre de Moraes definiu os atos como terrorismo. É claro, contrariando a lei de que trata desse assunto sobre terrorismo, que vamos ver daqui a pouco, para a gente fundamentar exatamente isso que eu estou dizendo aqui, que não haverá outra saída senão a instalação dessa CPMI. E foram aí mais de 300 pessoas presas, né? E não foi aí uma prisão em flagrante. Foram prisões na baseada. Quando se costuma dizer que houve uma prisão coletiva, né? Que também é condenável pela legislação brasileira. Isso desde 1890. Essa prisão coletiva, e dentre outras formas de prisão, foram abolidas do sistema penal brasileiro. E todo mundo assistiu aquelas cenas que foram realmente lamentáveis de prisão aí de patriotas que faziam apenas o uso de seus direitos fundamentais, que é de protestar, né? E dizer que não está gostando daquilo, como define aí a nossa Carta Magna. E não quero aqui isentar quem participou daquelas quebradeiras, mas sabemos que a regra no Brasil é a liberdade. E assim diz a Constituição Federal. Ninguém será preso quando couber a liberdade provisória. Tanto que para se efetuar uma prisão, há de se observar todos os requisitos legais. Pois caso falte aí um dos requisitos previstos, a prisão deverá ser considerada ilegal. Isso é uma imposição da lei. E quais são os requisitos que mandam nesse fator aí? Em síntese, vamos lá. Primeiro, a chamada fumaça do cometimento do crime, que é a materialidade e indício de autoria, que precisa ser demonstrado que o crime ocorreu e que possui indícios de que seja aquele o agente, o autor do crime. Segundo,
o segundo requisito, no qual temos aí a fundamentação que deverá ser demonstrado que a liberdade do agente pode colocar em risco a efetividade do processo. Há, então, um perigo de deixar o agente em liberdade? E para fundamentar isso, deverá o magistrado necessariamente trazer elementos concretos na fundamentação presente aí nos autos, que façam realmente demonstrar que a liberdade do agente pode trazer prejuízo para essa tramitação aí desse processo. E por último, o terceiro requisito, que é o que está previsto lá no artigo 313 do Código de Processo Penal, que são as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. E caso não esteja enquadrado em nenhuma das hipóteses ali presentes, não há que se falar em prisão preventiva. E mesmo que os outros dois requisitos estejam aí presentes nessas condições. Portanto, percebe-se que a ausência de qualquer um dos requisitos fará com que a prisão preventiva não possa ser decretada ou deverá ser objeto de impugnação. Sem contar que o juiz dessa causa, né, naqueles atos lá do vandalismo, é o mesmo juiz da última instância recursal. E vamos ver aí a lei 13.260 de 16 de março de 2016, o que ela fala. Vamos dar aqui. Você pensa que a gente vai ganhar? Sair desse indivíduo. Então tá aí, ó, o regulamento, a lei 13.260 de 16 de março de 2016, regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, né, que diz o seguinte: a lei considerará crime inafiançável, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins ou terrorismo, e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E no artigo 2º vem o seguinte, que o terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social e generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Aí a gente desce aí nesse quadro e encontra aqui o parágrafo 2º, que é o interessante para a gente, que diz o seguinte: o disposto neste artigo não se aplica, vou dizer de novo, não se aplica a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas. Em manifestações políticas. Então, o disposto neste artigo que fala sobre o terrorismo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos ou classes ou de categoria profissional direcionados por propósitos sociais
ou reivindicatórios visando aí a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízos de tipificação penal contida em lei. Então é isso. Não adianta falar que houve terrorismo naquele dia 8 de janeiro, porque não cabe. Inclusive, a PGR já deu seu parecer contrário a essa tipificação de terrorismo, exatamente por isso. E aí a gente se pergunta, será que o ministro da mais alta corte do país não sabe desse artigo, desse parágrafo 2º, nesse artigo 2º aí? Não sabe. É um professor, além de ter aí participado na realização de alguns livros que fala também sobre o assunto. E aí? Ou seja, está tudo errado. Não sei se todos já tomaram ciência de que o presidente da República em exercício, né, desse mesmo fato aí, referente a esse mesmo fato, que pegou e assinou a documentação que trata de intervenção federal ali no Distrito Federal, que foi no mesmo dia 8. Ele assinou no mesmo dia 8. Veja a pressa de colocar culpa em alguém. Tudo leva a crer, e eu digo que isso não é uma confirmação, mas que provavelmente o documento tenha sido redigido bem antes desse acontecimento do dia 8. E olha como isso é grave. No dia do fato, o secretário Anderson Torres, que estava em viagem para o exterior, e mesmo assim ele foi indiciado pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive decretou a sua prisão preventiva, talvez aí para ajeitar uma narrativa de incluir o presidente Bolsonaro como autor intelectual, mandante, sei lá, incentivador, conforme dispõe aí o nosso ordenamento jurídico. Essa foi ou teria sido uma prisão arbitrária, como de todas aquelas prisões feitas aí contra os patriotas que estavam ali em frente ao quartel. E ainda hoje tem gente que acha que o presidente Bolsonaro não deveria ter viajado para fora do país naquele dia 30 de dezembro. Eu acho que ele foi alertado, e muito bem alertado, do que poderia acontecer posteriormente se ele tivesse continuado no país. A gente não pode imputar culpa e dizer que foi uma armação, mas considerando aí alguns pontos, né, que inclusive eu citei agora aqui, dá para a gente suspeitar. Apesar de algumas filmagens já serem públicas sobre aquele fatídico dia 8 lá no Congresso, elas estão sob sigilo. E o sigilo foi colocado por quem? Pelo governo federal. E justamente o governo federal que faz acusações e que é exatamente quem deveria ter o maior interesse em apurar os fatos. Mas é exatamente quem não quer a apuração da verdade. Isso não é estranho? Não soa estranho isso aí?
Evidentemente que só uma apuração pelo Congresso é que poderá responder os vários questionamentos e dúvidas que temos. E eu, sinceramente, espero que os responsáveis, todos aqueles responsáveis pelo vandalismo que houve no Congresso e STF, receba aí a punição exemplar. Porém, na medida do que está previsto na nossa legislação. Tanto os autores quanto aqueles que atuaram por trás para que aquilo acontecesse devem responder. E sabemos que tem muita gente sendo injustiçada e que a reparação a essas pessoas devem vir também de forma célere. A punição aos autores deve ser exemplar, como eu disse, para que uma injustiça dessa não venha a acontecer novamente em nosso país, que tem vocações democráticas, mas que infelizmente está aí vivendo, sofrendo uma pseudo-democracia, que é uma fase aí do não direito. E quem pode certamente conseguir resolver a situação é o próprio Congresso Nacional. Sem mais por hoje, ficamos por aqui.